Oi, gente! A entrevista de hoje é com o Alan Berenstein. A gente se encontrou aqui na Índia, no curso de agroecologia na Navidânia. O Alan trabalha com agrofloresta, que é um movimento que tem crescido muito, tem tido muita força no Brasil. E ele vai nos ajudar a mergulhar ainda mais no tema da alimentação, da biodiversidade e do manejo da terra em favor da vida e da nossa saúde. Meu nome é Alan, estamos agora em Dharamsala, na Índia, após uma experiência em Navidânia, a fazenda da doutora Vandana Shiva. A agrofloresta está dentro do guarda-chuva da agroecologia, né? É uma das formas de se fazer agroecologia. Então é a gente imitar os princípios, as dinâmicas que a natureza usa para se desenvolver aplicado à nossa agricultura, à nossa produção de alimento. Mas na realidade é muito mais do que isso, né? É a inclusão do homem dentro da dinâmica da floresta, dentro da dinâmica da natureza, de forma harmoniosa, né? Não como dono da floresta, mas como parte da floresta, né? Parte da inteligência da floresta. A agrofloresta, ela não é brasileira, né? Ela tem a cara do Brasil, mas ela não é brasileira, ela é de todo lugar. Ela não é brasileira, mas ela é a cara do Brasil. Nós somos um país de floresta, né? Essa é a nossa maior riqueza, nosso maior recurso são as florestas. Então, se aplica muito bem. É algo que na minha visão, não há outra forma melhor de se fazer agricultura e não há outro desafio maior para nós como país, né? Do que recuperar nossas florestas. E a agrofloresta permite que a gente faça a recuperação das florestas a partir da produção de alimento, né? Então inverte uma lógica aí que está reinando no Brasil há muito tempo de se afastar a floresta, né? Se arrancar a floresta para produzir comida. E a agrofloresta faz justamente o contrário. A gente produz floresta, a gente cria floresta, a gente cresce floresta para produzir comida. Então, no Brasil hoje acho que uma das grandes agendas positivas que a gente tem é a agrofloresta, é o movimento agroecológico, porque ele está abarcando desde a turma da pequena escala, as pessoas que estão fazendo por conta própria, os pequenos produtores, até o grande produtor, a grande fazenda, né? Eles estão chegando lá, ainda é um grande desafio a gente conseguir traduzir as dinâmicas que hoje são muito bem feitas pelo pequeno produtor para larga escala, mas tem muita gente já investindo nisso, tem muita gente animada. Então eu acho que é algo que está florescendo no Brasil com muita força. A gente vê muita gente jovem chegando com muita energia, com muita disposição, e com certeza isso vai gerar frutos muito bons, não só para o Brasil, como para o planeta como um todo, mais para frente. Então, aqui na Índia, é bem interessante, o diálogo com eles aqui foi muito bom. Existem muitas possibilidades, a gente tem climas em alguns lugares da Índia parecidos com os climas do Brasil, a gente tem semelhanças botânicas e de ecossistemas muito grandes, então há grandes possibilidades de um intercâmbio bem grande de tecnologias, de informação dentro dessa área. Eu não vi nada assim de sistema agroflorestal, eles trabalham de uma forma intuitiva com isso. Então você vê em alguns vilarejos, tem cultivos policulturais, muitas coisas sendo plantadas juntas, mas sem o manejo e a sofisticação que a gente está agora desenvolvendo no Brasil. Uma forma bem que funciona também, mas que é possível aprimorar bastante com algumas dinâmicas que podem ser incluídas nos sistemas produtivos dele. Bom, o trabalho com a agrofloresta ele inclui uma parte filosófica, vamos chamar assim, muito grande, né? Essa transformação, ou quando a pessoa começa a trabalhar com a agrofloresta, acontece na realidade uma mudança de mentalidade antes de tudo. Essa mudança de mentalidade da forma como você enxerga as coisas, como você sente, vai se transformar numa mudança de linguagem para depois se transformar numa outra forma de agir. Quando você começa a mudar a forma como você nomeia as coisas dentro daquele sistema, você começa a se relacionar com elas de forma diferente. Então, por exemplo, a gente ouviu bastante, inclusive na própria Navidânia, que tem uma tradição longa de agricultura, mas as pessoas ainda falam bastante de pragas e doenças. A gente já tenta não usar esse tipo de linguagem, né? A gente já tenta falar que eles são os agentes de saúde do sistema,
tem gente que chama dos agentes otimizadores dos processos de vida, mas basicamente são seres que apareceram lá, a natureza colocou eles lá para cumprir uma função boa, uma função para o bem do sistema. Então, quando a gente se coloca de forma diferente em relação a esse mesmo ser que está lá, a praga, a doença a gente tem que combater, o outro a gente tem que colaborar com ele está fazendo alguma coisa boa. Então, a gente consegue se colocar dentro do sistema de forma diferente e experienciar uma possibilidade de vida, uma possibilidade de interação com o mundo muito interessante, muito diferente, que se torna uma metáfora para a vida, né? A agrofloresta, no fim das contas, ela ensina a gente a viver melhor, ela ensina a gente a se relacionar melhor. A gente muda nomes constantemente. Por exemplo, o lugar onde a gente vai plantar uma árvore nova, uma planta nova, a gente chama de ninho. Então isso faz com que a gente cuide melhor, né? O ninho é o lugar onde está o bebê, a gente não vai economizar, né, na mamadeira do bebê, a gente não vai economizar no adubo, no cuidado. Essa mudança de linguagem é o que na realidade está aproximando muita gente do movimento de agrofloresta e o que está empoderando muita gente a fazer. Logicamente é importante toda a parte biológica, química, botânica, é fundamental. Mas essa possibilidade de você trabalhar com princípios e conhecimentos que você de alguma forma pode intuir, que já fazem parte de você, isso empodera muita gente aí para o campo, né? Antes de você querer saber de todos os elementos químicos, como eles reagem na planta, você pode saber ou tentar perceber como é que ela se sente, se ela está feliz. Isso é muito subjetivo, mas isso ao mesmo tempo faz com que você também possa dizer, qualquer um pode dizer e fazer as suas observações. E tentar melhorar a situação de acordo com as suas próprias observações. Então essa é uma parte que eu acho que está atraindo muita gente, está empoderando muita gente e é uma das belezas desse processo que está acontecendo com a agrofloresta e com as pessoas no Brasil. Então, tem várias formas de se entrar em contato. Se for pela parte mais técnica de produzir alimento, hoje já tem muito conteúdo online. Há alguns anos atrás não tinha nada, era realmente no boca a boca. Hoje em dia já tem muita coisa legal sendo feita. Então tem muito material, YouTube. Agora começando na academia, muita gente a discutir essa questão sobre essa perspectiva, né, de uma agrofloresta que no sentido mais amplo. Antigamente, se você plantasse eucalipto ou algum tipo de árvore e algum elemento agrícola no chão, duas plantas em combinação já era chamado de agrofloresta. A gente está falando de uma perspectiva muito mais ampla. Então hoje já tem muitos caminhos para se entrar em contato. Buscar estar em contato com essas pessoas para aprender, principalmente os mais antigos, quem tem mais idade, quem tem seus cabelos brancos aí de agrofloresta. São pessoas que normalmente entendem que esse conhecimento não é delas, né? Elas têm esse conhecimento para passar, então há uma abertura muito grande. É interessante sempre buscar essas pessoas e a partir da experiência depois desenvolver aí sim a parte intelectual e pirar sobre o assunto.